Bora começar, pessoal. Nossa live de hoje. Peraí, vamos ver se está tudo certinho. Muito bem. Show. Acho que eu já estou em spot para todo mundo. Todo mundo me ouve bem? Tudo certo com o Sim, áudio, né? Então, bora começar. Muito bom dia a todos e todas. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, na vida e também aqui na Coru. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos, conseguiram entrar aí no ao vivo. Essa live, ela fica gravada, né? Então, na próxima semana eu já libero para nossa comunidade, tá bom? Todo mundo fica me perguntando depois, ai, Muca, ficou gravado, ficou gravada, sempre fica, e eu acabo liberando para vocês sempre numa semana seguinte aí da apresentação da live para que todo mundo consiga acessar aí ah, os conteúdos, combinado? Então, antes de mais nada, eu quero fazer uma breve apresentação para quem ainda não conhece a Coru, tá? Nós somos aí uma empresa que acelera carreiras e negócios através de algumas torres de atuação. E quais são essas torres principais, tá? Tecnologia, growth, pessoas e performance, tá? É um modelo de formação que é certificado em habilidades, então a gente tem desde a formação do zero, né, até upskilling, reskilling também, né, dentro dessas torres de atuação. Né, a gente tem aí a torre de tecnologia, onde a gente atende tanto B2C, B2B, né, engenharia de software, engenharia e análise de dados, produtos digitais. Na torre de growth, a gente atende todo o time de vendas, customer success, customer experience e marketing. E também pessoas e performance, que é um dos nossos carros-chefes aqui da Coru. Atendemos aí RH, né, de ponta a ponta, formação de liderança, diversidade e inclusão e também soft skills. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, me chamar na paralela. Muca, quero saber um pouco mais sobre a Coru, pode me chamar aí, que eu faço a ponte para vocês. Atendemos aí mais de 300 empresas, 34 mil, né, pessoas já foram impactadas, um pouco das empresas aí que a gente já atendeu dentro das nossas torres. Quem são os nossos fundadores, né? O Dani é super ativo dentro das nossas comunidades, né, de RH. Hoje ele é nosso CEO, já passou pela Falcone e Ambev. Raíssa Florence, nossas fundadoras da Coru também. Hoje ela encabeça a torre de Growth, já passou pela Startse, Contabilizei. Tá? E quero deixar um super convite para quem ainda não participa da nossa comunidade Papo de Gente, já soma em mais de 2.600 líderes ativos ali dentro. Esse fórum é da comunidade Papo de Gente, tá? A gente tem eventos também das comunidades de RH. Ano que vem a gente vai ter mais eventos, né? Além de eventos online, que esses fóruns de lives que eu promovo aí para vocês, a gente vai ter também novidades para o próximo ano de 2026, com eventos aí off-site da comunidade, que vai ser muito massa. Então, fiquem ligados aí para quem já participa e para quem não, o link também vai ficar no chat. Hobbs, deixa para a gente aí, por gentileza, né? E tá aí o QR Code para vocês participarem da comunidade. E um último recado antes da gente entrar, de fato, no nosso tema de hoje, é que a gente continua com a Black Friday do nosso RH estratégico, tá? Então a gente tem aí aceleração de RHs, né? E aí, entrando, né, para o nosso curso de aceleração de RHs, você já ganha uma imersão de RH estratégico e inteligência artificial, Lab. Então, e também, claro, uma mentoria exclusiva. Então, garanta aí sua vaga, né? Tem o QR Code aí na tela e também o link para você no chat. Muca, quero saber um pouco mais, se inscreve, eu faço a ponte, né, com o nosso pessoal aqui e com os nossos especialistas. Tá imperdível, pessoal. Aproveitem aí essa chance. Tá bom? Então, bora para o nosso tema de hoje. Né, nós tivemos aí este ano o Think Tank AI, que foi um chamamento aí de cases de IA aplicado ao RH, que foi um sucesso. Mais de 80 empresas, né, foram selecionadas aí nas fases, e chegamos a cinco ganhadores, cinco vencedores. Fiquem ligados também, ano que vem teremos o Think Tank AI 2, né, a segunda fase desse chamamento, que vai ser muito importante aí para as empresas e para o RH. Então, no próximo ano a gente vai ter, né, este segundo torneio aí de cases de RH.
Então fiquem ligados e hoje a gente vai conversar com os 5 ganhadores, né? Os 5 cases vencedores do Think Tank AI. Então, antes de mais nada, né, eu quero chamar aqui a pessoa que vai mediar esse papo, Roberta Hobbs, né? Se apresenta aí para o pessoal e já chama também, né, os nossos convidados de hoje, que são as lideranças aí dos cases, e quero agradecer a cada um de vocês, tempo de exposição, né, para estar aqui fazendo essa troca com o pessoal. Então, muito obrigado a cada um de vocês também. E, Hobbs, é com você. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Roberta Ramuno, como vocês já viram. Eu sou aqui da Coru, eu sou Engagement Specialist, trabalho com os projetos, com os programas de treinamento B2B para as turmas ali da Torre de Gente e Performance, né? E hoje, né, não vou ficar falando muita coisa não, que tem bastante assunto. Nós temos 5 cases vencedores para a gente debater, tá? Então, nós vamos falar hoje com a Paula Ávila, do case da Talentina, da FSB, Alexandre de Davi, do case da Mari, do Grupo Martins, Caroline, do case iLeader, do iFood, Mariana, do case Ali, do iFood também, e o Miguel, do case Overlap, do mapa de talentos, tá? Eu sou uma profissional de RH, gente, com mais de 15 anos de experiência, então esses cases são muito interessantes, né? Gosto muito de inteligência artificial aplicada aqui na nossa área de RH. E esse primeiro case que eu vou convidar vocês fez parte da minha carreira, né? Se fosse hoje, na verdade, teria sido um adianto gigantesco que eu fui, né, 15 anos, né? Trabalhei com Talent Acquisition. Então hoje a gente vai começar a falar com a Paula Ávila ali da FSB com um case muito bacana de recrutamento e seleção, que é a Talentina. Paula, não vou ficar me estendendo muito aqui, não. Conta pra gente um pouquinho o que que é essa ferramenta, como vocês construíram e depois a gente abre para perguntas aqui do nosso público. Então, gente, obrigada pelo espaço. Estou super feliz em estar aqui, especialmente, né, com a Coru, que eu acompanho há bastante tempo, né? Então, agradeço aí o espaço. A Talentina, ela foi uma inteligência artificial criada aqui internamente, e é um pouco do desafio que você comentou, né, Roberta? Quem nunca, né, teve problema e com questão de busca de profissionais, um alto volume de currículos, e esse é um pouco da realidade aqui da FSB Holding, né? Hoje a FSB Holding, ela é o maior ecossistema de gestão de reputação e comunicação, e como uma empresa de comunicação e de serviços, a gente tem um volume gigante de vagas, né? Então, a gente está falando numa média aí de 120 vagas mês de profissionais de comunicação, a sua maior parte. Então, no início do ano, né, o time de talent, né, com o qual eu represento, hoje a gente está com um grupo que está espalhado pelos escritórios, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O time tinha o desafio realmente da gente conseguir ter qualidade nos nossos processos, e a Talentina ela veio especialmente para nos ajudar a, de fato, ter processos estruturados, critérios e também trazer uma padronização nos nossos processos, né? Então, a gente hoje está com 7 recrutadoras, em Brasília, São Paulo e Rio, com o desafio da gente manter a nossa estrutura e as nossas políticas e diretrizes internamente. Então, a Talentina, né, foi batizada como Talentina, né, em homenagem à nossa área. Então, ela foi ao longo do tempo, né, criada em março, e ao longo do tempo ela foi criando vida, né? A gente hoje fala da Talentina, a gente conversa com a Talentina, né? A Talentina tem outros agentes que a apoiam, então ela é um grande guarda-chuva realmente para nosso time nos nossos processos internos, né? Então, a gente está no momento ampliando o atendimento agora voltado para os gestores, né? Então, que é o nosso próximo desafio. Era meu sonho, Paula, ter algo desenvolvido internamente, né? Porque muitas vezes a gente não encontra tudo que a gente precisa, né, em determinadas ferramentas de mercado. Sempre tem alguma customização, às vezes, né, essa empresa não tem essa customização. Então, isso é um diferencial, né, Paula? E isso é muito bacana. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, até para a gente esquentar aqui o nosso papo, né? Por que que vocês, né, tiveram essa ideia, né, de ter uma IA proprietária? Não? O que que faltou, né? Até para vocês não dependerem apenas dessas ferramentas prontas, né? Qual foi o principal fator, né, que motivou essa decisão aí para vocês? O principal motivador, Roberta, foi que de fato a gente precisava ter
um olhar mais estratégico para os nossos processos, né? A gente está falando de um volume de posições aqui, de profissionais, que não são profissionais que estão disponíveis muitas vezes nos bancos padrão, né? Então, a gente entendeu que era importante a gente resolver não só as nossas tarefas pontuais, né? Então, de fato, trazer o padrão, mas a gente conseguir fazer as análises baseadas no nosso jeito de ser, né? Então, a gente não, a gente identificou que além, né, da gente ter esse movimento mais interno, da gente ter uma integração futura de processos, trazer cultura, identidade, cruzamento, né, com as nossas políticas internas, também geraria para a gente um fluxo também de segurança e privacidade, né, interna com a nossa base mais compatível com o nosso padrão de atendimento. Então, a gente está no momento criando as derivadas, né, da Talentina, porque de fato a gente quer ganhar em escalabilidade, mas a gente não quer perder a personalização, né? Então, a Talentina, ela tem e vem aprendendo, né? A gente vem aprendendo com ela e ela com a gente, ela vem aprendendo o nosso modus operandi dentro da nossa marca empregadora, com os nossos perfis e personas. Então, isso ajudou muito no início para o próprio time se adaptar ao uso da Talentina, mas também com uma análise mais criteriosa dos nossos pareceres e dos nossos candidatos e profissionais. Então, foi basicamente por esse motivo, Roberto, que a gente avançou aí num proprietário. E os resultados são impressionantes, né, Paula? Esse principalmente, né, dessa redução, né? Esse ganho, na verdade, de 1.320 dias úteis, né, em 6 meses é algo assim inimaginável para a minha experiência, né? Tudo que eu vivi desde a época que nem sistema tinha, nem LinkedIn, né? Então isso é muito impactante, é muito, muito bacana, né? E qual parte do processo da FSB mais se transformou quando a AI começou a operar como esse guarda-chuva, né, das demais ferramentas? Eu acho que a gente ainda está no momento de transformar, tá, Roberto? A gente tem números Uhum. muito bons, mas eu acredito que a gente ainda tem algumas evoluções aí para fazer. O que mais a gente gerou de resultado ainda é mais internamente, né? É a nossa operação. Então, pelo volume que a gente tem na produção de materiais de roteiro, de job descriptions, de comunicações, de descritivos. Então, com o volume que a gente tem hoje, esse tempo que a recrutadora, né, que a pessoa recrutadora, ela tinha para fazer essa inicial, né, desde o alinhamento do perfil até a divulgação da vaga, a gente ganhou muito tempo nesse início do processo. Para quê? Para garantir que a pessoa recrutadora ela tenha o seu foco no onde ela é mais importante, que é na entrevista e nas análises dos candidatos, né? Então, eu brinco que a nosso objetivo é que a gente cuide do tempo da recrutadora para que ela faça realmente o que a IA não faz, né? E a gente, de fato, ajudar os gestores a tomar decisão, fazer entrevistas com qualidade, fazer os cruzamentos necessários. Então, toda a parte operacional, né, de bastidor, acaba gerando um impacto de dias e horas muito grande, né? Porque a gente está falando de um volume enorme. E o segundo ponto que eu acho que a gente também ganhou muito foi na padronização e análises iniciais, né? Então, pelo volume que a gente tem de candidatos, e aí eu acho que todo mundo já viveu essa dor, né? A gente faz milhões de entrevistas, eu tenho que fazer todos os pareceres, eu passo toda vez correndo, às vezes falta uma informação. Então, esse refinamento do que a Talentina traz para a gente ajuda muito porque a gente tem segurança de que ela está fazendo o cruzamento com o descritivo certo, que a gente tem as informações mínimas, e aí erros que acontecem naturalmente, né, gente? Erro de português, erro de digitação, informações que geralmente a gente coloca, né, nas nossas próprias anotações, a gente tem um refinamento para apresentar para os gestores. E aí os gestores ganham, porque quando a gente faz isso em um dia, né, que é mais ou menos o que a gente hoje consegue fazer, no mesmo dia, eles também têm acesso aos shortlists e às avaliações de uma forma muito mais rápida, né? Então, também gera nele essa percepção de velocidade que antes realmente a gente demorava muito mais, porque antes era tudo planilha, né, gente? Então, imaginem.
Exatamente, aqui na Exatamente, nossa aqui na área. nossa. A nossa área de talent acquisition, acho que o principal concorrente, né, sempre foi o Excel, sempre foram as planilhas, né, sem sombra de dúvida. E aí você trouxe uma coisa na sua fala que desmistifica muito aquele medo que todo mundo tem, né? Ai, 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 vai tirar os nossos trabalhos, vai nos substituir. Mas não, né? Você sair muito mais do operacional e ir realmente para o estratégico, né? A recrutadora, né, a pessoa ali, ela poder ter o tempo, como você bem disse, né, sendo consultiva com a liderança, né? Realmente defendendo aquele candidato quando acredita no perfil, né? Ouvindo, né? E levantando as lacunas, muitas vezes, do time para apoiar nessa contratação, né? Então, isso é muito bacana, né? Queria muito de novo, né? Tô aqui com o coração, nossa, que delícia. E aí eu quero abrir para vocês também, pessoal. O pessoal que está aqui na nossa live, alguém tem alguma dúvida, algum comentário que gostaria de trazer também, né? Olha, o Adriano. Adriano, você está perguntando aqui qual que foi o processo, né, para criar a Talentina, né? Se foi a área de tecnologia que foi sua parceira, ou você contratou, Paula, vocês contrataram alguém de mercado para criar esses agentes, né? Até para apoiar, né, na escolha das plataformas que iria utilizar, né? Todas essas ferramentas de apoio também, né? Como que foi essa construção, né? Ah, legal. Essa é uma pergunta ótima, porque a FSB ela vem investindo, né, em tecnologia e inteligência artificial e vem muito nessa visão de que a inteligência artificial ela tem um papel fundamental para melhorar os nossos processos, né, e especialmente na área de comunicação, muita coisa, né, mudou e vem mudando. Então, veio de uma estratégia da FSB de fazer a capacitação e a formação das lideranças. Então, eu, né, como líder da área, participei numa formação inicial que foi feita. E aí, o bichinho da curiosidade também, né, gente? Porque aí eu falei, eu acho que eu sei fazer. Eu acho que eu vou conseguir. E foi interno, né? Quem fez e quem desenvolveu a Talentina fui eu, com a ajuda, né? E aí os testes internos. A nossa TI, sim, ela é parceira, mas atualmente, né? Como o formato da estratégia de inteligência artificial era dentro de uma área, né? Que chama IA Lab, a gente fez como um processo de laboratório e aí eu criei a primeira, que foi a Talentina. O nome dela, inclusive, as meninas na minha equipe ficam rindo, porque o nome da Talentina foram minhas filhas que adotaram, e aí a gente foi começando a fazer muito internamente, né? Então, o trabalho foi, eu acredito, a gente vai colocar isso dentro de casa, vamos rodar, vamos testar, vamos preparar o nosso time interno para que elas possam usar e aí acompanhar os resultados. Então, a gente não teve uma contratação interna, a gente fez tudo internamente. Hoje a Talentina ela é conhecida também nas nossas áreas, né? Então ela saiu do lugar de time para também conseguir fazer os atendimentos, e agora a gente está numa fase 2 que é assim, aí assim, como psicólogo, eu ainda não consegui chegar nesse lugar de fazer bot, de pensar em automação, aí a gente está pedindo ajuda. E provavelmente no ano que vem a gente tem mais novidades, mas o início dela foi muito caseiro, assim, foi bem, vamos testar e vamos ver o que a gente consegue fazer daqui. O D Davi aqui. Pronto, olha aí, ó, já tem parceiro. Maravilhoso, maravilhoso. Adriana, excelente pergunta. E até aproveitando a sua pergunta, né, Paula, e para outras empresas assim, né, que queiram, né, implementar algo parecido, né? Quando você olha para o maior desafio, aquele desafio oculto, aquele fator desconhecido, aquela coisa que você não esperava acontecer, né, mas que aconteceu, né? O que que vocês perceberam durante esse processo? Acho que o ponto, talvez o ponto mais cego assim que a gente teve foi na prática colocar a personalização, né? Então a gente garantir que a estrutura estava preparada para receber as informações, mas que o nosso time também tivesse preparado para utilizar, né? Então o trabalho de desenvolver o time, do nosso time estar aberto e preparado, da gente ter feito vários testes antes, ajudou, na minha opinião, né, ao time conseguir entender que era vantajoso e legal para elas, e eu falo elas porque a maioria, as meninas são todas mulheres, e também
a gente conseguir fazer essa revisão, né? De mudou o papel, mudou o documento, de que forma que as respostas estão agregando, qual é o uso que elas estão fazendo e quando elas usam mais ou usam menos. Então, esses rituais, né, de acompanhamento e de feedback mesmo para mudança rápida, né? Se a gente precisasse, eu acho que foi o ponto que eu acredito que se eu não tivesse um time aberto, internamente também e fora, lógico, mas principalmente internamente, eu acho que os resultados não seriam tão expressivos, né? Porque a gente está falando aqui de uma redução de tempo, de qualidade do time, mas a gente também está falando de custo, né? Porque a gente reduziu o SLA, a gente reduziu, aumentou o número de aprovações, então, fazendo os cruzamentos, eu acho que é de fato perceber que a IA está para gerar melhoria do processo, mas que por trás a gente tem um time que precisa ajudar o gestor a tomar decisão, que precisa avaliar se está coerente ou não, que precisa alertar quando tem algum tipo de viés, que a gente tenha políticas internas. Então, essa parte mais de dentro da tecnologia, talvez até por eu não ser da área, né, Roberto? Foi um desafio, assim, que eu fui aprendendo ao longo do caminho mesmo. Mas agora você já consegue replicar isso, já sabe. É isso. Entendeu demais, eu tenho certeza. Paula, obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não vou te agradecer, porque a gente tem mais coisa para conversar. Qualquer coisa a gente volta com a Paula daqui a pouquinho, tá, gente? Vou chamar agora nosso amigo de Davi, né, que já vai ajudar a Paula aqui também, né, na evolução, né, da Talentina, que eu amei esse nome. Vamos falar da Mari, né, do Grupo Martins. Por favor, Alexandre, fique à vontade, conta um pouquinho para a gente aqui da ferramenta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado aí pelo convite da Coru, Muca, Roberta. Bom, como é que surgiu, né, esse problema? Quem aqui nunca participou de um treinamento seja de liderança, de alguma competência técnica ou comportamental, você volta para a rotina, vira aquela apagação de incêndio, responde WhatsApp, resolve o problema, dali 3 meses você precisa usar o que você aprendeu no treinamento e cara, não lembra e nada mudou, né? Justo na hora que você precisa dar um feedback difícil, aplicar na prática aquilo que você aprendeu no treinamento, você não lembra do que você viu no workshop há semanas ou meses atrás. Imagino que esse é um problema aí que bastante gente deve ter enfrentado já. Então, no Grupo Martins, o que que a gente fez, né? A pergunta era como que nós garantimos que esse conhecimento, essa habilidade, ele vai persistir na mente das pessoas e ele vai virar algo na vida real do líder. Então, o nosso objetivo era justamente transformar o conhecimento teórico e conceitual de uma academia de liderança em algo tangível e prático, tá? Aí qual que foi a nossa travessia, né? Foi daí que nasceu a Mari. A intenção era justamente, em vez do líder ter que entrar em mais uma plataforma, fazer login, abrir um slide, um material que aprendeu de um curso, a gente pensou, cara, onde é que a liderança está todos os dias? E que todo brasileiro praticamente está no WhatsApp. Então foi aí que a gente imaginou, né, que criaremos uma IA conversacional, que ela está no WhatsApp, que está na mão de todo mundo o tempo todo. A gente ajuda o líder na hora H, então o treinamento acontece na prática na academia de liderança, existem grupos de conversa, grupos de trabalho, a gente fez a curadoria do material, tanto do treinamento físico, mas a Mari, ela persiste. Então, a gente iniciou esse projeto na Grupo Martins já tem 3 meses agora, e a gente está com engajamento ainda muito alto, na faixa de 93%. Quase a metade dos líderes ele já fez mais de 10 interações. Na verdade, isso era quando a gente fez a live, agora as interações já passaram de 20. E a gente tem semanalmente, dos 500 líderes que participaram dessa academia de liderança, em torno de 250 tem interações com a Mari. E as interações mensais hoje estão rodando em torno de 1.600 conversas. Por quê?
porque o líder consegue, a gente até recebeu já alguns feedbacks, putz, tem uma entrevista agora, daqui 10 minutos, o currículo é esse, me ajude a criar as perguntas de competência para eu poder fazer essa entrevista. Cara, pimba, tá lá no seu WhatsApp, você tá instantaneamente preparado para fazer a reunião. Então, esse foi o conceito por trás, é o problema que a gente tenta resolver. Hoje, na Tenzing, que é a nossa empresa, até tem uma curiosidade aqui, a Tenzing foi o primeiro Sherpa que ajudou o primeiro escalador a chegar no topo do Monte Everest. Os Sherpas são aqueles ajudantes, né, que eles percorrem junto com o escalador, são um certo tipo de guia e ajudante. Ou seja, até os profissionais de alta elite e os grandes atletas, eles precisam de um guia e de alguém para dar suporte. E é isso que a gente faz a Tenzing. A Mari é um dos nossos agentes. Ela é uma das nossas personagens. A gente tem outras. E isso varia muito de acordo com o contexto de negócio, né? Eu posso usar uma agente dessa, por exemplo, para ajudar no processo de triagem, recrutamento e seleção, processo de carreira e sucessão. Então, essa é um pouco a ideia aqui do que a gente faz. Eu estou sem palavras. É impressionante, é muito alto esse engajamento, né, essa troca. E a gente que faz muito treinamento aqui na Coru também, né, Alexandre, né, é algo que mudaria muito também a nossa forma de experiência, né, do aluno. Muito bacana. Pessoal, vou abrir para perguntas para o Alexandre daqui a pouquinho, até vou pedir para os outros cases já apresentarem para a gente aproveitar o nosso tempo, tá bom? Então, vou chamar agora para a gente conhecer um pouco mais, né, a ferramenta do iFood, ali, com a Mariane. Mariane, conta um pouquinho aqui pra gente do produto, resume aqui pra gente o case. Boa! Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite por estar aqui. Eu sou a Mari do iFood. Eu sou Product Manager do time de People e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Ali. A Ali é nosso agente de AI que faz todo o atendimento para os nossos food lovers. Então, para contextualizar um pouquinho para vocês, a Ali é um agente de autosserviço inteligente. Então, a gente está falando aqui de uma ferramenta que foi construída dentro de casa também, né? Como a gente falou anteriormente aqui com a Paula, construída dentro de casa e esse agente fica dentro do Slack. Todos os nossos 8 mil food lovers conseguem fazer qualquer solicitação nela e conseguem fazer perguntas e respostas. Então, ela é um agente de autosserviço bem completo e que consegue ajudar, como um todo, o nosso time de RH ali com eficiência operacional. Essa solução, como eu falei, ela foi desenvolvida 100% internamente pelo iFood e a nossa jornada de evolução do nosso atendimento, ela começou em 2021. Então, a gente tinha um bot terceiro e a gente não tinha escalabilidade e nem velocidade para fazer as coisas como a gente queria. Então, a gente montou um time de tecnologia dentro do time de People, assumimos esse desafio, entendemos as dores, entendemos as nossas necessidades e a forma como a iFood estava crescendo naquela época, né? E resolvemos, então, criar isso dentro de casa. Então, a gente tirou o bot terceiro, limitado, e colocamos para dentro de casa. Só para trazer uma questão de números aqui para vocês, quando a gente tinha o bot terceiro, a gente tinha uma assertividade de 32%. Então, a cada 10 perguntas feitas, 3 eram respondidas corretamente. E hoje, com esse agente, a gente já alcançou 91% de assertividade e a gente consegue reter muita coisa ali no agente. Então, a gente deixa de passar trabalho operacional para o time de RH e a gente atua ali. Só para trazer um contexto também para vocês, a gente tem vários autosserviços, como férias, solicitação de licença e afastamento, a gente tem broadcasts, a gente tem aviso de aniversário, a gente tem atualização de dados cadastrais. Eu ficaria aqui bastante tempo trazendo esses processos para vocês, mas além de ser um agente que só responde as dúvidas, também tem processos automatizados sem nenhuma interação do nosso time de RH. Então, isso gerou uma eficiência operacional muito grande para o nosso time, e aí é muito do que eu falo, né? A gente utiliza aqui no iFood a inteligência artificial para cuidar das pessoas, para fazer essa gestão. Então, as pessoas deixaram de fazer trabalhos operacionais para se dedicarem a atividades mais estratégicas, né? Então, como eu falei para vocês, a gente utiliza a Ali hoje no Slack, a gente utiliza o Genplat, que é uma inteligência artificial, que a gente tem alguns guarda-reios ali internos do iFood, né? Mas a gente está falando do GPT mesmo, do chat GPT, e a gente tem integrações com vários dos nossos sistemas. Então, quando eu vou pedir férias, eu não preciso entrar em nenhum outro lugar. Eu vou ali, faço a solicitação,
informação e ela cai direto ali para nossa folha. Então a gente tem um slogan aqui dentro que a Ali é o One Stop Shop, ou seja, tudo que o food lover precisar relacionado a temas de people, ele sempre vai poder ir na Ali fazer uma pergunta ou até realizar o processo em si ali de forma automática. E aí, só para a gente correr aqui um pouquinho, falando muito de resultados, né? Pulamos de 32% de assertividade para 91%. Atende todos os food lovers, inclusive os poucos food lovers que a gente tem de fora do Brasil também atende. A gente teve uma economia de 80% no tempo de criação e revisão de conteúdos. Isso é incrível, porque antes a gente tinha um trabalho gigantesco para poder alimentar a Ali com as informações para que ela respondesse corretamente. A gente manda mais de 100 broadcasts por mês, ou seja, a gente utiliza isso também como forma de comunicação. A gente centraliza isso tudo no Slack. Só para vocês saberem, o iFood, a gente tem e-mail, mas basicamente, a gente não usa e-mail. Então, a Ali e o Slack é a nossa ferramenta de comunicação oficial. E a gente tem ali uma média de satisfação do atendimento de 4,8, considerando que a nota máxima é 5. Então, trazendo esse compilado para vocês, a Ali é um agente de AI que apoia o nosso time de RH em processos, em automatizações e esclarecimentos de dúvidas e principalmente pensando sempre na experiência do food lover. A gente olha para o negócio, entende onde o iFood precisa chegar como empresa de tecnologia, como um app de diversas frentes ali, não só de entrega de comida, mas mercado, etc. E a gente trabalha para que as pessoas que estão ali na linha de frente no nosso negócio consigam dedicar tempo para o que realmente importa, e essa é muito da nossa missão e a nossa estratégia, que foi como a Ali nasceu e evoluiu durante todo esse tempo, desde 2021. E já é referência nacional, tá, gente? Em autosserviço inteligente, né? Já transformou a forma de como a gente faz isso. Quem nunca se perdeu nos chamados, né? Para perguntar como que eu coloco minhas férias, né? Muito bacana, Mariane. Obrigada aí pela sua explanação. Daqui a pouquinho também a gente volta com a Mariane para perguntas, né? Agora a gente vai falar de outra transformação, né? Que é um case que muda como os líderes consomem dados e também tomam decisões. Vou chamar também do iPhone, a Caroline, para falar do iLeader. Carol, por favor. Boa, Roberta, obrigada. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, eu sou a Carol aqui do iFood. É difícil, depois desses cases incríveis que vocês já falaram, contar aqui um pouquinho, mas vou contar especificamente aqui sobre o iLeader. Acho que, tirando a história bonita de que, putz, a gente tem um ecossistema de analytics para liderança, eu queria contar que isso aqui deu muito trabalho. Foram 2 anos testando várias hipóteses, várias deram errado. Eu acho que ali a Mari compartilha um pouco disso também. A gente tem um lugar muito de segurança aqui no iFood para errar. Então, é incentivado que a gente erre e que a gente aprenda rápido com esse erro, e quando for errar de novo, erre um erro diferente. Então, acho que isso foi o que proporcionou que a gente construísse o iLeader, né? E aí, contando o que que é o iLeader no fim das contas. Então, é um ecossistema de People Analytics focado na liderança do iFood, e aí a gente tem produtos para diversos perfis de liderança aqui dentro, então são 3 produtos. É uma solução 100% interna, então a gente começou a fazer testes ali em 2024, em 2023, na verdade, em 2024 a gente foi evoluindo e a gente colocou de fato o produto 100% na rua em produção esse ano, então foi bastante tempo ali testando coisas diferentes. E a ideia é que a gente consiga gerenciar ali o tempo da liderança olhando para dados de people. Então, acho que muito do lado que a Mari trouxe, gente, desculpa, meu cachorro está latindo muito, vocês estão conseguindo ouvir? Vou tentar aqui Ele tá querendo dar a falar. opinião dele também. Fica tranquilo. Ele gosta muito, ele participou de muitas reuniões da líder, então ele tem muitas opiniões aqui, vou tentar falar. Então a gente tem 3 produtos dentro do iLeader e a nossa ideia era que antes a gente tinha um dashboard cheio de dados de people para liderança e a gente tinha mais de 70 visões de KPIs lá dentro e no fim das... Acho que ele não vai querer que seja agora, gente. Mas no fim das contas, a liderança não sabia o que fazer com aquele dado. Então, putz, seu turnover tá 10. 10 é bom, é ruim? Comparado com quem? Enfim, vocês me avisem se estiver muito suportável, porque ele tá latindo sem parar aqui. Estamos te ouvindo, cara. Fica tranquilo. Maravilha. Então, ele tem case, gente, ele tem muitos cases. Basic... A gente pode pular para o próximo e eu vou só dar um jeito de tirar ele daqui e a gente já volta, por favor, desculpa, Com gente. certeza, com certeza. A criança quer compartilhar também, participou de toda essa construção. Então a gente vai chamar agora o Miguel, né, para a gente contar um pouquinho desse case que mostra, né, como a AI e a análise de redes podem revelar o que nunca aparece no organograma. Por favor, Miguel.
Pô, muito legal, e até queria conversar com vocês, que eu estou com a Johanna aqui e o Andrés, que me acompanharam no case, porque foi um case internacional, né? Então, são do overlap, né? Johanna, bom dia. Andrés, bom dia. Então, o que que a gente... e até nas perguntas é Bom bom que eles dia, bom dia. participem, para a gente construir juntos, Bom né, dia. esse case aqui, né? A ideia é o seguinte, né? Overlap o Andrés tem até para falar, mas é uma consultoria com foco em eficiência comercial e formação de times, gestão de conhecimento na área comercial, e estão espalhados em vários países. E a gente fez um primeiro projeto, e esse projeto é bastante escalável, porque de pesquisa de ONA ativa. Para quem não entende ONA, são métricas de colaboração social. A gente mede muito capital humano, ou seja, o potencial das pessoas, como é que as pessoas contribuem para a organização, às vezes skills, a gente está começando a medir melhor agora, mas como é que a gente está colaborando? E as interações informais que acontecem entre as pessoas, a gente mede pouco em geral. Fora o iFood mede bastante e até um case em relação a isso. Eu tive a oportunidade de conversar com vocês e ver como a coisa acontece aí. O que a gente fez aqui foi um case de O nativa, mapeando a rede. O que a gente mapeou foram interações de quem compartilha informação, quem você recorre para buscar informação no dia a dia, a quem quem te inspira, quem te dá apoio técnico, quem te dá apoio pessoal, e mais três métricas de cultura em relação a habilidades digitais, qualidade e quem te puxa para excelência. E a coisa mais legal que a gente conseguiu ver como resultado foi um grupo não tão grande, foi um grupo de 80 pessoas, mas o desafio aqui é que geograficamente estamos distribuídos, e que você até que pedir para voltar para o slide anterior, para vocês verem o mapa da rede ali, vocês vão ver que, apesar da gente estar remoto, a rede está bem integrada relativamente, tem bastante interação entre países diferentes, inclusive de fala idioma diferente. A gente tem o Brasil, mas a grande maioria do país é de habla hispana, né, de fala hispana, né? Então, como a gente trabalha com clientes que são multinacionais, às vezes os projetos podem ser transnacionais, atendendo uma carteira de clientes que vai estar em vários países. Como é que a gente trabalha a unificação de cultura? Então, o que a gente descobriu com a rede, que de alguma forma a gente estava bem integrado, inclusive com o país, com a diretoria da Espanha, né, que estava em outro continente. Então, essa integração entre os países foi uma grata surpresa aí, coisa que com outras métricas de capital humano a gente não conseguiria ver. E indo para o seguinte slide, a coisa mais legal de ter a IA integrada, a IA generativa, é o tipo de consulta e hipótese. Você olha o mapa de rede, você fala, nossa, como é que eu faço para tomar decisões em cima disso, né? E aí, com a Johanna, o que a gente construiu foi testar essas hipóteses, né? Ou seja, quais são os líderes informais, quais são os especialistas, agentes de mudança. Quando entra alguém novo, como é que pode ser a rede de onboarding dessas novas pessoas que estão chegando? Quem são os melhores multiplicadores de cultura? E aí, o próximo passo a fazer isso é começar a usar métricas do que a gente chama de ONA passiva, né? Ter métricas contínuas, né? Ou fotografias contínuas, isso foi feito através de uma pesquisa, né? Ou medir como é que estão acontecendo as interações nas plataformas de colaboração. O interessante da pesquisa e do modelo ativo é que você capta interações do dia a dia que você não consegue captar pelas colaborações que acontecem nas plataformas de colaboração padrão, né? E-mail, Slack. A gente não pega coisas que às vezes no canal privado a gente conseguiria pegar, né? E a gente respeita a LGPD, né? Então, o interessante aqui é ter isso. Imagina que a IA generativa aqui funciona como um GPS, né? Eu quero ir de tal para tal, eu quero formar um time para esse projeto, eu quero acelerar o onboarding de fulano, eu quero quebrar um silo. Então, a gente usa a IA para facilitar essas consultas e tomar as decisões, né? Coisa que você precisaria ter o acesso às pessoas de people direto, né? Então, é isso que a gente fez e que a gente faz aqui na Mapa de Talentos, e o Overlap é um dos nossos cases aqui, e teve um monte de insight que a gente conseguiu em menos de 4 semanas tirar de conclusão para tomar decisões em cima de movimentação, cultura, de disseminação de cultura, esses resultados que vocês estão vendo aí. Então, é muito rápido, né, para fazer essa implementação.
É impressionante, é muito impressionante, Miguel. Eu acho que todos os nossos cases de hoje eles se complementam muito, né? Imagina trabalhar no RH que, né, a gente tivesse todas essas inteligências artificiais trabalhando em conjunto. É muito bacana. Parabéns, pessoal, muito legal mesmo. Carol, você voltou? Se a Carol não voltou, Não. Ô, não Robs, por ainda. enquanto, vamos deixar o case da Carol pro final. A gente vai com a Mari agora, as perguntinhas do case da Mari. Vamos seguindo as perguntas e depois deixamos o case da Carol pro final, para Sem ela, dúvidas, né, sem acertar dúvidas. lá ó, a questão com o cachorrinho dela. Sem dúvidas, Muquinha. Alguém tem alguma pergunta pro Alê, para a gente falar da Mari? Também podem ir já preparando as perguntinhas. Alê, eu queria te perguntar, né, como a Mari, ela equilibra essa personalização com consistência, né? Especialmente considerando esses princípios do Grupo Martins, né, incorporados nas respostas. Perfeito, é uma ótima pergunta, porque ao mesmo tempo a gente tem que, né, fazer algo aderente à cultura e aos princípios da empresa, e a gente quer algo individualizado porque é no one-on-one aí com o líder. Basicamente, a nossa ideia é tentar trazer o conceito de um data-centric, mas responsável. Na prática, a gente faz duas camadas. Na primeira camada, a gente tem a consistência, então a gente usa RAG e faz cadastros de dados de uma maneira curada, né? A minha sócia Andrea Krug, então ela tem aí mais de 30 anos de experiência em RH. Todo o conteúdo nosso, ele é bastante detalhado e ele serve como base para a gente treinar a gente, tá? Inclusive, a gente usa o livro da Andrea, usa outras fontes bibliográficas bem fortes, e a segunda parte, aí entra um pouco mais na personalização, é uma personalização responsável, né? A gente chama o líder pelo nome, atua de uma forma atrelada aos valores da organização, então a gente faz uma consultoria, um assessment, para mapear realmente quais são as dores de negócio, momento do Grupo Martins, toda a questão de identidade organizacional, e a gente usa isso também como uma instrução para direcionar a comunicação. Então é um equilíbrio, né, entre guardrails forte de cultura, guardrails fortes de conteúdo, mas também a flexibilidade para a IA generativa conversar da forma mais leve e adaptada de acordo com o estilo de comunicação e de pensamento de cada líder. É impressionante, é muito bacana mesmo. Alguém tem alguma perguntinha aqui pro Alê, sobre a Mari? Não? Então, eu vou fazer uma perguntinha aqui para Mariane. Mari, ali falando da Ali, né, do iFood, né? Vocês citam que a Ali virou um hub inteligente, né, de serviços, né? O que que ela entrega hoje que vocês nem imaginavam no início? Boa pergunta. A Ali começou, como eu falei para vocês, né, como um bot, depois a gente transformou ela em um agente, mas hoje ela vai bem além disso, né? Ela centraliza todas as interações com os food lovers, a gente conecta diversos processos de RH, como eu contei para vocês, em um único ponto de contato. Por exemplo, hoje ajuda na solicitação de férias, na comunicação de um afastamento, altera vários dados cadastrais, responde perguntas complexas, né, com a inteligência artificial que consegue entender a linguagem natural, e também ela coleta feedbacks rápidos e ela consegue entender, e a gente, como time, consegue entender como que ela está indo em relação à experiência do Food Lover. Algo que a gente nem imaginava, assim, desde o início, é que ela se tornou uma ferramenta poderosa para promover a inovação. Aqui no iFood a gente tem alguns valores e a inovação é um deles, né? E o ganho de eficiência operacional, assim, a gente sabia que, né, a tecnologia consegue ajudar nessas automatizações, mas essa questão, assim, de promover a inovação dentro de People e garantir eficiência operacional foi algo que realmente a gente sabia que ia acontecer, mas não nessa proporção. E hoje é algo para acontecer com ela, né? Hoje, basicamente, ela impacta o iFood como um todo. Então, a gente brinca muito. Nossa, se a Ali parasse, se desse um problema, se ela quebrasse por algumas horas, impacta realmente o iFood, porque as pessoas utilizam ela
a todo momento, né? Então, tudo que o food lover precisa vai até ela. Então, a gente às vezes fala, né? Ai, não vamos nem falar. Mas a gente consegue, a gente não imaginaria que chegaria nessa proporção de se a gente só de imaginar que se ela parasse de funcionar por horas, impacta o iFood como um todo, impacta a People, impacta em todos os processos. Então, é muito nesse lugar, assim, que a gente sabia que ia gerar valor, mas olhando para o todo, a inovação, esse impacto que ela tem e essa questão da experiência é algo que pra gente surpreende a gente a cada evolução, a cada mês que a gente vai trabalhando aqui com ela e trazendo mais inovação para a People. Mari, virou uma parte vital, né? Né? Exato, virou uma parte vital, exatamente. Ah, muito bacana, muito legal. E perguntando ali pro Miguel agora, falando ali da overlap, né, do case da ONA, né? A ONA ela acabou revelando líderes informais e agentes de mudança que muitas vezes não têm um cargo formal, né? Qual que foi o maior choque de realidade revelado pelos dados? Olha, eu até tenho um convite, porque eu vou trazer a Johanna aqui, que é do Overlap, para ela comentar alguns cenários, né? A gente Uhum. teve um caso de uma pessoa que foi identificada como líder informal e muito naquele perfil de onboarding. Johanna, deixo contigo, pode falar espanhol despacio e a gente entende aqui, que eu acho que é bom. Ou o Andrés também, o Andrés também teve a oportunidade de ver, e eu, Tudo e eu complemento no final. Fique à vontade, pessoal. Miguel, me quisieras, para confirmar que entendí la pregunta, me la quisieras confirmar en español, por favor. Claro, una descubierta impactante frente a un líder informal o alguien o un perfil de una persona que no tiene un puesto de liderazgo, pero tiene sí un impacto informal en la red. Ok. Em, Quisiera resaltar como dos puntos importantes antes y es para una compañía como nosotros, donde el conocimiento es la clave y que además estamos dispersos por 6 países, entender estas dinámicas y estos flujos de conocimiento y de colaboración fue muy importante para nosotros. Porque aun cuando somos 6 oficinas diferentes, incluso con diferentes idiomas, en el caso de Brasil, pues necesitamos tener una misma cultura, una misma forma de hacer las cosas y una misma forma de gestionar los proyectos. Entonces fue muy valioso para nosotros implementar ONA. Ya puntualmente respondiendo a tu pregunta, encontramos varios, de hecho, y en la medida en que estamos creciendo, ¿no? Nuestras oficinas están aumentando su tamaño, pudimos identificar líderes que no eran tan visibles, ¿no? En la organización, pero que tenían en su entorno una red de influencia conformada, muy sólida, y que al poderlos visibilizar, podíamos no solamente entender que ellos estaban ahí, sino eventualmente hacerlos parte de procesos de cambio, de procesos de cultura, de procesos de gestión de conocimiento. Entonces, visibilizar a estos líderes informales es muy potente, es muy valioso y nos permite seguir fortaleciendo estos flujos de colaboración y de conocimiento en la organización. Yo resaltaría esencialmente eso. Perfeito. ¿Entenderon todos? Oh, ¿entenderon? Fala, Andrés. No, eso, si vocês entenderam a minha colega Johanna, que falou em espanhol. Acho que falou devagar, é bastante claro, ok? Joia. Pergunta do De Davi aí em relação a como é que a gente construiu a rede, né? O que a gente usou foi uma plataforma de Onativo. Então, é um pulso de pesquisa com algumas perguntas que são construídas com base em sociologia, né? Então, a ONA vem da análise de redes de colaboração, vem desse campo de estudo, né? E aí as perguntas têm que ser bem validadas, né? Então, uma das coisas que a gente fez foi ver psicometria de... Tem perguntas que a gente já usa como base, mas eu e a Johanna sentamos para ver as perguntas adicionais em relação à cultura, para a gente ter respostas sem viés, sem erro, porque um dos cuidados que a gente tem é olhar e falar, olha, com quem você colabora de fato. Então, as perguntas são sempre relacionadas a dinâmicas de colaboração, né? Ou seja, do dia a dia, né? Não é para falar, olha, quem me inspira, porque ou só quem me inspira e quem eu admiro, porque a tendência é a pessoa colocar o chefe dela por alguma questão de puxar o saco, de ficar bonito na fita em relação ao chefe é grande, né? Então a gente sempre faz perguntas, olha, a quem você recorre no dia a dia, né, para fazer esse tipo
de colaboração, pensando mais em dinâmica de cultura, né? Quando a gente combina dados de colaboração que vêm dos sistemas de colaboração, como Slack, ou como Gmail, ou como Teams, aí você consegue entender também, eventualmente, essa pessoa, até pela combinando os dados, né? Uma pessoa que é muito referida e a área dela está sobrecarregada com excesso de colaboração, todo mundo só recorre a ela, a gente poderia tomar decisões ali de quebra de silo, né? Não foi o caso aqui, porque a gente encontrou uma rede, apesar de estar geograficamente dispersa, relativamente integrada. A gente não tinha muitos silos, né? Muito impressionante, como todos aqui, não é mesmo? Gente, a Carol não vai conseguir voltar, tá? Na verdade, o coxinha dela queria explicar um pouco mais do case, mas né, a gente não entende, então a Mari vai contar um pouquinho aqui do case pra gente. Mari, fica à vontade, por favor. Boa, boa. Só para dar continuidade aqui, eu e a Carol, a gente trabalha junto, né? Cada uma cuida de um ecossistema diferente, mas a gente tem as mesmas metodologias, os mesmos motivadores para criar e evoluir os nossos produtos. Mas só voltando ao que ela estava falando, o iLeader ele é composto por três produtos. Um é o dashboard da liderança, que é um painel de KPIs para tomada de decisão e deep dive, sabe? O segundo é o Monthly Report, é um relatório mensal que a gente envia e ele é personalizado com inteligência artificial para as lideranças mais seniors e com os principais KPIs e análises mensais em relação aos times deles. E, por fim, o terceiro, motor de insights. São nudges que a gente manda, nudges comportamentais que direcionam essas ações específicas de forma mais tempestiva, né? Então, o motor de insights, ele não só informa, ele impulsiona o uso dos outros produtos. Então, é muito na prática, é assim que funciona o iLeader, tá? E aí, só para falar um pouquinho para vocês, aqui uma das tecnologias utilizadas também é o Slack, né? Como eu comentei, a Slack é a nossa ferramenta principal aqui de comunicação. A gente usa o Slack como front ali para mandar esses insights e tudo mais. Databricks, o ThoughtSpot, que é onde a gente faz todas as análises de dados. Tem Python, Kubernetes, e a gente também usa o Gemplot, a mesma inteligência artificial que eu uso, e a versão que ela usa ali é o GPT-4o. Falando um pouquinho de resultados, a gente teve um crescimento exponencial dos acessos ao dashboard depois do disparo, porque assim, a gente tem o dashboard disponível para a liderança olhar, só que eles não olham. E aí, depois dos disparos que a gente faz pelo Slack, subiu 201% esses acessos, isso é muito, muito interessante. E a gente tem 97% de satisfações, ou de satisfação, ou seja, as reações que os líderes têm em relação aos resultados, elas são positivas. E a gente teve um impacto aí em mais de 1.300 líderes e mais de 500 líderes engajados. Então, foi muito uma estratégia, o iLeader é muito mais uma estratégia de bússola para a liderança nesse sentido. A gente sempre teve essas informações disponíveis, mas aí a Carol e todo o time, toda a squad utilizou dessa estratégia para fazer com que esses acessos sejam feitos e não só o acesso, né, pessoal? Obviamente, fazer ações ali com os nudges que eles recebem e com as orientações ali que eles recebem em relação a esses dados. Então, esse era o principal objetivo e a principal estratégia desse ecossistema do iLeader. Alguém pega minha boca porque ela caiu, tá? Realmente, né? Resultados muito impressionantes. E eu quero abrir aqui para o público, né, pessoal? A gente tem mais alguns minutinhos antes aqui do nosso encerramento. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta em específico aqui para os nossos convidados e convidadas? Por favor, podem abrir o microfone, escrever aqui no chat. Fiquem à vontade, pessoal. Esse momento é de vocês também. O silêncio aqui. Ah, Carol, pessoal, quem quiser, ó, pessoal, quem quiser mais informações, procurem a Carol no LinkedIn, né? O filhinho dela ali realmente não permitiu continuar, já que ele não foi convidado, ele ficou bem chateado, tá, pessoal? Então, na próxima vez a gente traz ele aqui para live, mas quem quiser, por favor, podem procurar todos, né, os nossos convidados de hoje no LinkedIn, são super abertos, tá? Vou passar aqui a palavra para o Muca. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Luquinha, é contigo.
Boa, muito boa, Robs, muito obrigado. Pessoal, novamente, eu vou pedir para você deixar o NPS aí para o pessoal, o link, por gentileza, no nosso chatzinho. Deixa eu só parar aqui para eu começar a ver o pessoal. Né? Muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Mari, Carol também, Paulinha, Alexandre, todos aí que né, aceitaram o convite para a participação da nossa live. Obrigado pelo tempo de vocês. Antes da gente encerrar, assim, eu queria que vocês deixassem ali para o pessoal que acompanhou a gente no ao vivo também, rapidamente, né, qual dica que vocês deixam aí para quem quiser, né, engrenar e desbravar IA no RH, como começar, por onde começar, uma dica rápida, assim, só para a gente finalizar, e agradecer a todos que permaneceram aqui com a gente até o final, e o nosso NPS está aí também no chat, super importante vocês avaliarem. Então vamos começar com o Miguel, depois Alexandre, Paulinha e Mari. Uma dica rápida aí só para a gente finalizar. Olha, é meio óbvio, mas assim, é olhar mais do que indicador do RH, olhar o indicador do negócio, né? Então, como é que a gente vai mexer ponteiro do negócio? Então, no caso de redes, a somada a IA, não é só para a gente identificar os influencers, mas como é que eu destrato dores do negócio em função do resultado que a gente tem da rede e usar a IA dentro da rede como modelo de gestão, ou seja, de apoio à gestão e não só curiosidade, quem foi mais central, ou seja, todo mundo é importante na rede, né? Então, isso é um recado, tanto o uso de IA como o uso de mapa de redes, e pega aquele indicador que vai mexer o ponteiro maior, assim, que eu acho que foi o caso da Mari, foi o caso da Carol, da própria Paula, ou seja, o que vai atrair mais para a gente falar, olha, o quanto de economia a gente consegue fazer, ou como é que a gente consegue colaborar melhor. Essa é a minha dica aqui em relação ao uso de IA. Não só usar por usar, né? Pensar qual que é o ponteiro que a gente vai mexer disso, né? Maravilha. E aí, Alexandre, qual que é a sua dica para o pessoal? Cara, eu vou por um lugar diferente, que a conexão com o negócio de fato é essencial, né, para transformar, mas eu trago uma perspectiva até para a gente enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, usem a IA entendendo que ela é uma ferramenta, que ela não está sempre certa, que ela vai errar, mas que a humanidade está passando por um grande momento de transformação cognitiva. Poucas pessoas se deram conta disso. Assim como Uhum. quando a gente teve esse cara aqui, a gente decorava o número de casa, família, amigo, a gente parou de decorar, e isso aqui nos tornou mais produtivos e também mais ansiosos, por um outro lado. A IA generativa, ela está de novo mudando o nosso cérebro. Então, minha sugestão para a galera é: usem a IA conectando com o negócio, para fazer a linha aí com a fala do Miguel. Porque vocês vão ver que a vida de vocês e a produtividade vai deslanchar muito, assim. Boa, muito bem. E aí, Paulinha, qual que é a sua dica para o pessoal? Eu concordo, né, com eles. Acho que a gente tem um desafio, mas eu ainda acho que dá para começar pequeno, assim. Eu acho que a gente às vezes coloca um alvo muito grande e eu começaria pequeno. Todo dia, um pouquinho, pensando no processo, pensando no hábito mesmo, né? Eu acho que ajuda demais a gente a aplicar e também estudar, né, gente? Eu acho que assim, tem muita coisa legal. Tem muitos artigos bons e as pessoas que estão envolvidas, e aí a gente vê pelo time aqui, né? Assim, a gente está muito aberto, então não quer dizer que a gente faz e que a gente faz certo, quer dizer que daqui a pouco a gente vai juntar e vai ver que um faz de outro jeito, e eu acho que essas trocas elas sempre enriquecem. Tá todo mundo aprendendo, né? Então a minha dica seria essa. Boa, muito bom. E Mari, para a gente finalizar o dia de hoje, sua dica, por gentileza. Tudo que o Miguel, a Paula e o Davi falou, parece que foi até combinado, seriam coisas que eu facilmente falaria aqui, tá? Então, para não chover no molhado, eu vou para um outro lugar. Queria deixar a dica para vocês e um aviso que, utilizando inteligência artificial, vocês vão errar muito. E a minha dica principal aqui é testar muito. É, Paula, aqui a gente começou pequeno, a gente está desde 2021, então não adianta querer fazer tudo de uma vez. Então, entende as dores,
aprendam sobre inteligência artificial, vai com calma. Eu digo calma não é para não ser rápido, mas vai com calma em relação às implementações e testem muito. E aí, para fechar a dica que eu deixo aqui para vocês, é que quando a gente trabalha com inteligência artificial e a gente está em um ambiente ali criando e tudo mais, o comportamento é um. Quando a gente escala isso para mais pessoas, o comportamento é outro. Então, é muito necessário entender como a inteligência artificial funciona. Ela não funciona igual em todo momento, e no momento de teste, que eu tô falando, testem, 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 no momento de teste, você tá com com um público reduzido, e aí quando você faz um teste com 300 pessoas e você escala para 8.000 pessoas, o comportamento é outro, as pessoas pensam diferente e a IA vai responder diferente. Então, o teste é muito importante e estejam sempre preparados para quando vocês forem lançar um produto ou uma simples funcionalidade, seja com IA ou com automação, com IA, sejam preparados para esse comportamento. Então, o meu recado aqui, e é o que fez com que a gente tivesse, mesmo crescendo pequeno, é testar muito para que a gente conseguisse ter lançamentos legais e realmente os resultados, tanto dos nossos produtos aqui, tanto dos outros cases vencedores, para que esses resultados realmente apareçam. Então, para a gente não ser gongado, para a gente não ser pego ali pela inteligência artificial de surpresa quando lança algo, testem muito e estejam preparados para trabalhar com ela. A gente está aprendendo, como o Davi falou. Show. Pessoal, muito obrigado. O recado foi dado. Agradeço novamente o tempo de cada um de vocês. Aqui da Coru, nós estamos atentos a isso também. Em janeiro, vamos ter aí um laboratório de IA. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, pode me chamar na Paralela ou lá na comunidade Papo de Gente, eu te conto um pouco mais. Muito obrigado e até a nossa próxima live da Coru, Papo de Gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Gente, obrigada. Obrigado.